Se algum aluno já se apaixonou por você, já chegou a se declarar, ou algo do tipo, e como você reagiu nessa situação, se ela aconteceu? Várias vezes. Ai, meu Deus. Várias vezes, já teve, sim. Bom, pessoal, estou começando agora o meu canal. Hoje é dia dos professores e eu resolvi gravar com minha convidada especial, a Alana, que é uma colega que eu conheci, amiga, no início desse ano. É um ícone de Gurupi e não teria outra pessoa melhor para começar a fazer esse quadro de entrevistas se não fosse ela, que é professora gurupiense lá do Colégio Arizinho. Vamos lá então, vou começar com a primeira pergunta. Vou fazer um check-up geral sobre a Alana, fazer uma pergunta rápida, ela vai respondendo e depois ela se define com mais detalhes. Bom, seu nome completo? Alana Linhares Carvalho. Idade? 32 anos. Estado civil? Solteira. Oh! Time de futebol, torcida? Assim. Palmeiras. Palmeiras. Signo? Aquariano. Eita, meu Deus do céu. Posição política, neutra, esquerda, direita ou centro? Esquerda. Esquerda. Sim. Porque neutra não dá, né? Não. Jamais. Bom, então, agora você se defina. Quem é a Alana Linhares? O que define a Alana Linhares, para as pessoas te conhecerem? Então, a Alana é essa pessoa que gosta de gente. Eu gosto de gente, de estar no meio de gente, de estar envolvida com pessoas. E eu acho que por isso mesmo eu fui para essa profissão, né, de professora. Então, eu acho que o que me definiria, né, enquanto indivíduo, é a questão da coletividade. Então, eu acho que é isso, assim. Para fazer uma coisa mais ampla, né? Sei. Eu acho que é essa pessoa que gosta de estar, gosta de fazer amizades, gosta de conversar, eu acho que é isso. Que massa. Vamos agora falar sobre sua profissão. Você já citou que é professora. Como que você decidiu ser professora? Porque nos dias atuais, ser professor, muitas vezes você é louca, não recebe, o salário não é tão grande, vai viver numa correria e tudo mais. Por qual motivo você decidiu ser professora? Então, eu sempre gostei de estar na escola. Então, eu ficava de férias, eu sentia saudade da escola. Sei. E eu já contava os dias para voltar para a escola. Quando eu terminei o ensino médio, em 2004, eu fiquei naquela, eu vou fazer letras ou vou fazer psicologia, que foi quando chegou o curso de psicologia na Unirg, né, para 2005. Sim. E aí a minha mãe queria que eu fizesse direito, a minha mãe tinha um sonho, assim, que eu fosse uma delegada, uma promotora, uma juíza, porque ela fala que eu tenho muito perfil, né? E aí eu fiquei, nossa, mas o meu coração não tocava para isso. E a psicologia, na época, a gente não tinha condições financeiras para pagar um curso de psicologia, era muito caro e tal, para as nossas condições, né? E aí eu fiz letras, passei no vestibular para letras, e logo eu consegui também uma bolsa de estudos, o Proeducar, que foi assim que eu pude fazer uma graduação. Se não fosse, né, o financiamento estudantil, eu não teria terminado a minha graduação, porque a gente não tinha grana mesmo para pagar uma mensalidade. Eu não tinha condições de morar em Palmas para fazer uma federal. Então, aí surgiu também a possibilidade de mudar de curso. Alguns amigos mudaram. No segundo período, alguns foram para o direito, né? E aí eu fiquei, nossa, vou para psicologia. E alguns amigos, não, vamos para o direito. Você tem todo um perfil, né? O seu jeito assim, meio justiceirinha. E eu, não, eu vou continuar. E persisti, porque o meu coração dizia que era ali. E não tinha mais outro. Como fugir, né? Eu falei, e quanto mais eu estava no curso, né? Sei. E também o fato de eu gostar de ler muito. Eu fui uma aluna que li muito na minha vida inteira. Sim. Então, letras veio de encontro a isso, assim, mais conhecimento literário e a questão de estar entre pessoas, né? Então, e aí eu concluí o curso de letras e logo que eu concluí, eu passei no concurso do estado, passei no concurso do município e tive que optar entre um dos dois, né? Porque eu fiz o concurso do estado para Paraná, aqui na região sudeste, passei. E aí eu fui para Paraná e logo, então a vida já foi levando, assim, era para ser. Não foi uma coisa, eu terminei a faculdade e eu fiquei sem emprego. Eu já terminei a faculdade, já passei no concurso, já tomei posse e tô aqui já, desde 2010 que eu tô dando aula, já vão fazer 9 anos que eu tô em sala de aula. Uma carreira, né? Já construída. Já tem uma carreira, Uma curiosidade, que tipo de professora você é em sala de aula? É aquela mansinha ou é mais de boa? Então, depende muito da turma.
Eu não sou mansa, de forma alguma, assim. Eu sou muito amiga dos meus alunos, eu amo ter uma boa relação com eles, assim. Conversar, saber da vida. Mas eu não sou aquela professora, é a professora que é amiga, mas é a professora que deixa a coisa solta. Não. Eu, na hora de conversar, trocar ideia, e na hora do conteúdo é conteúdo, na hora de fazer atividade é atividade. Eu nunca misturo o fato de eu me relacionar bem com os meus alunos com, não precisa fazer tarefa. Não, a gente tem, e são coisas muito bem delimitadas, e é muito interessante, e não há conflito. Sim. Eu acho que na minha profissão eu tive pouquíssimos conflitos em sala de aula, assim, pouquíssimos mesmo, sabe? Porque com o aluno, com embate, né, de agressão, não me lembro, acho que uma vez só, ou duas, né, nesses 9 anos. Mas não tenho problema de relacionamento com os meus alunos, de bater boca, porque é tudo muito... As nossas relações, né, são bem definidas. Eu sou aquela professora, eu gosto de conversar, eu gosto de brincar, minha aula é uma aula mais dinâmica, né? Mas na hora também de fazer atividade, prestar atenção, cada coisa tem sua hora. Ah, que bom. Qual é a parte mais motivante de ser professora e qual a desmotivante? Duas coisas assim opostas que te causam muita alegria e outra que causam muita tristeza. Verdade. Mas a profissão de professor é essa profissão paradoxal, né? A parte mais legal que eu acho é a de conhecer pessoas incríveis, assim. Eu sempre falo que dentro da escola você conhece o que há de melhor e o que há de pior. Então, as pessoas incríveis que eu conheço, os meus alunos, né? E quando você, dali uns anos que você saiu, que já não são mais seus alunos, eles chegam, a gente encontra na rua. Nossa, professora, que saudade. Aí tá formando, agora vai ter uma leva de formandos agora esse ano. Ex-alunos meus de Dueré. Nossa, esse ano tô formando em enfermagem, farmácia, né, em medicina, em direito. Então a melhor parte de ser professor é isso. E eles chegam e abraçam, que saudade. Professora, eu lembro que a senhora falou isso. E coisas que eu nem lembro que eu falei, né? Mas fica marcado, né, pra gente que é aluno. A senhora falou isso e toda vez eu me lembro e tal. E a melhor parte é essa. A pior parte é o sistema, assim. Muita gente pensa assim, que dá aula, que o desgaste com o aluno. Essa não é a pior parte. Porque o desgaste das relações, né, a gente ficar cansado, daquele aluno difícil, né, já faz parte, qualquer profissão você vai ter desgaste. Mas o que mais me dói é a questão do sistema, é a desvalorização, né? Muitas vezes a gente ter que passar um aluno, e eu tô aqui para falar mesmo, não vou ser hipócrita, a gente ser obrigado a passar um aluno que infelizmente não teve um rendimento, porque o sistema tem uma quantidade de números de alunos que tem que ser aprovado, uma meta a ser alcançada, como se a educação fosse uma empresa privada. E a gente está tratando de vidas humanas, né? Educar não é algo objetivo, a gente tem a parte objetiva? Tem. Qual que é a nossa meta? É aprovar o aluno, mas desde que ele tenha aprendido o conteúdo. E a minha parte que eu fico chateada mais é essa, assim, sabe? É dessa desvalorização do trabalho e tudo ser culpa do professor. O aluno não aprendeu, às vezes o aluno não se esforça. Muitas vezes ele não está ali. O aluno muitas vezes está ali por obrigação. E aí não tem rendimento e o que é que o professor deixou de fazer? Então, às vezes, na maioria das vezes não é culpa do professor, né? É uma relação, o ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla, né? É 50% professor e 50% o esforço do aluno também. Então, a parte chata é o sistema, sabe? Assim, que deixa a gente um pouco chateada às vezes. Imagino. E você já parou, pensou assim, não, eu vou desistir, vou largar isso aqui porque eu não aguento mais? Porque todo mundo tem um momento assim na profissão. Você teve esse momento e como foi lidar com ele assim? Tive, mas quando eu morava em outra cidade e tinha que ir e voltar. Aí pra mim foi uma época muito difícil, que eu morava em Grupi e tinha que ir e voltar pra Dueré. Então foi uma época muito complicada, de muito conflito também, assim, sabe? De ter que sair daqui de manhã e ter que voltar à noite. Muito cansativo, muito cansativo. Rotina. Aí eu ficava... Fora a sala de aula que já era muito cansativo e ter que ficar lá o dia todo. Eu ficava, nossa, e minha filha muito pequena, a minha filha mais velha era muito pequenininha ainda, então eu deixava ela o dia todo aqui e ia. Então essa época foi muito difícil. Eu falava, nossa, eu tinha que dar um jeito. Mas assim, eu tenho vontade de explorar outras potencialidades, de fazer outras coisas, né? Mas eu sinto que eu sempre vou dar aula. Sempre vai estar ligada à educação. Independente de alguma coisa, não tem como desvencilhar a pessoa alana da pessoa professora, sabe? Sim. Então, eu já pensei em deixar virar as costas para a educação, não. Nunca, assim, sabe? Já pensei em dar um pause, assim, nossa,
igual essa época, tava difícil e tal, mas virar as costas, desistir, não. Porque foi muito difícil também chegar, para sabe, chegar a esse Jô? ponto. Né? Pra me Uma formar, luta foi uma difícil. conquista, foi. passar em concurso não é fácil. Não. E permanecer, né? E ter que ter ido embora, eu fui embora de Gurupi e tal. Foi essa parte que, nessa época, mas de desistir do nada, não. Sim. Agora vamos para algumas curiosidades de sala de aula, que muita gente ainda não sabe, o professor que passa por algumas situações. Coloquei aqui, se algum aluno já se apaixonou por você, já chegou a se declarar, ou algo do tipo, e como você reagiu nessa situação, se ela aconteceu? Várias vezes. Ai, meu Deus. Várias vezes, já teve, sim. Mas é interessante. Eu vejo os meus alunos como família. Sei. Então, assim, eu não... eles olham pra gente, né, não como isso, assim, como Eles têm outra família. visão, Os meninos, né, principalmente, né. E é uma fase que é complicada, porque eles estão na adolescência e tal. E já tive que mudar número de WhatsApp, de telefone. Deus, misericórdia. Porque o menino, não, agora eu não vou pra outra escola. E foi pra outra escola, não sou mais seu aluno, agora a gente pode namorar. E não era nada recíproco, era uma coisa mesmo, nunca foi, né? Sim, e pelo fato de eu sempre tratar meus alunos muito bem, ter essa relação, né, mais próxima, acho que muitas vezes confunde, né? E tal. E por eu ser mais jovem, né? Sim. Mas já teve, sim, algumas vezes e foi bem complicado. Eita, até imagino. Professor é um ser humano como outro qualquer. Vai em festa, briga, chora. Mas aí uma curiosidade entre vocês, professores. Já teve algum romance de você com algum outro professor, assim, que... Não teve. Da escola nenhum, assim? Não teve. Meu Deus, não eu teve. já conheci alguns que já teve. Já, e é muito comum, professor com professor, né? Primeiro porque desde que eu comecei na profissão, eu fiquei muito tempo casada, né? Então eu era casada quando eu comecei, namorava e depois noivei, casei. Então sempre, né? E aí depois também que eu saí, que eu me separei e tal, nunca tive interesse por nenhum colega. Assim, eu não sei, é igual eu te falo, eu olho muito a escola como a minha segunda casa, como família. Então, e na maioria das vezes também os colegas são casados e a gente acaba fazendo vira uma extensão da família e você acaba sendo amiga da esposa e amiga dos filhos, da família. Cria uma consideração. Cria uma irmandade, na verdade, né? Professor, vira aquela família. Então, eu nunca, com professores no meu trabalho, não. Já com professores fora, né, assim, fora do trabalho já tive rolinhos, assim. Mas com o professor, não. Olha, gente, eles... Acontece. Professores se apaixonam, casam, tem família igual qualquer outra pessoa. Bom, antes de você ser professora, todos aqui nós já fomos alunos. E agora a gente vai fazer uma brincadeira que é do eu nunca. Eu vou colocar algumas afirmações, eu nunca fiz tal coisa. E aí, se você fez, você vai beber. A gente tem aqui dois... Ui! Erro de... Problema de gravação. Nós temos aqui 2 copos. E aí a gente vai... Eu trouxe aqui, como é professora, gente, a Alana é dedicada à educação, eu trouxe um refrigerante. Geralmente o povo faz com bebida alcoólica. Jamais. Então é o seguinte... Muito cedo. A gente vai... Eu vou colocar aqui... E aí eu tenho umas perguntas aqui, e se... Algumas coisas sobre aluno, coisas que a gente faz no dia a dia, que a Alana ainda é aluna, né? Ainda. A gente estuda no curso de gestão, e algumas curiosidades para saber se você é uma aluna mesmo das natas, porque toda aluna, a maioria já fez essas coisas. Vamos lá então, deixar o copo aqui contigo. E vamos começar. Para quem não sabe, essa brincadeira, eu vou explicar novamente, funciona da seguinte forma. Eu vou fazer uma afirmação, eu nunca fiz tal coisa. Se a pessoa tiver feito, tem que beber. Se não fez, não precisa beber. E aí a gente conta a situação, o contexto, alguma coisa interessante, se tiver. Então vamos lá, vou pegar a primeira afirmação aqui. Eu também vou participar, porque eu sou aluno também. Claro. Para também entrar no clima. Vamos lá. Eu nunca fui suspenso da escola. Se eu vou ter que beber. Mentira! Já, no meu Sério? terceiro ano, eu me envolvi numa briga que nem era minha, mas eu fui por causa de defender um colega e virou uma confusão. E aí eu fui suspenso da escola 3 dias. Mas, como eu era muito amigo da escola, eu fiquei lá durante esses 3 dias ajudando na biblioteca, essas coisas. Mas foi horrível ser suspenso da escola. Tipo, eu tenho isso no meu histórico. Não foi uma experiência muito boa, assim, ter que ficar longe da sala de aula, aquela coisa toda. Mas eu fui sempre muito barraqueiro, então era consequência das minhas brigas.
Não, Mas nunca Alana fui expulsa, graças a Nem uma advertênciazinha? Não, nenhuma advertência. Deus. Eu era muito boa aluna. Ai, eu era gente. muito. Eu não era aquela CDF, Sei. mas eu também não procurava ser expulsa, nem nada disso, assim, nem levar advertência, nem nada. Vamos lá para a próxima pergunta. Eu nunca fiz barraco em sala de aula. Qualquer uma, seja escola, faculdade. Ai, meu Deus, vai faltar refrigerante aqui. Demais. Me conte um barraco que tu fez aí, ou lá no IF, na escola. Eu fiz um barraco na época da faculdade. E foi porque, no meu primeiro curso, né, em letras, o professor passou uma prova, os temas da prova, e eu era muito estudiosa. Não tinha filho, né? Eu era muito CDF na faculdade. E aí eu li os livros e tal, e cheguei toda, né, fazer a prova. Quando eu cheguei na faculdade, as minhas colegas já eram mais velhas, tinha filho, tinha marido, já trabalhavam em escolas. Ah, não, professor, deixa a gente fazer de consulta, por favor, a gente consultar. Aí eu, não, de jeito nenhum. Eu passei meu final de semana inteiro estudando. Eu quero fazer minha prova, ninguém vai fazer de consulta aqui, não. Gente, ela deve que foi muito odiada. Era. Aí, nesse dia eu fui, né, mas não era, não. Era tipo, eu dava certo lá. Mas nesse dia eu fiquei muito puta, porque, pô, eu estudei. Mas também era falta de, tipo, aí, né, caso nós começaram a discutir, eu falei, pois então eu vou sozinha fazer minha prova lá na coordenação do curso. Peguei minhas coisas, fui fazer sozinha. Gente. E minhas colegas fizeram de consulta. Mas assim, era falta de empatia da minha parte também, né? Tipo, eu não entendia como que era essa questão de estudar e ter filho. Hoje eu entendo na faculdade de gestão, mas na época eu não entendia. Não estudaram porque não quiseram, mas, né, enfim, era muita imaturidade da minha parte também. Ah, sim, que bom. Vamos lá para a próxima, nós temos ainda 3 afirmações aqui. Eu nunca fugi da escola. Eu já fugi. Já? Já. Bora beber então. Já. Me conta essa história. Não, eu sei que eu já fugi, mas não. Acho que com certeza foi para ir pro ginásio de esportes assistir Jets. Sei. Porque aqui em Grupi, na época do Jets, que é o Jogo Estudantis, a gente ia pro ginásio de esporte assistir esportes. Até hoje o ginásio de esportes tá interditado. Bom lembrar aí, né, gente? Vamos acelerar aí. Sim, pelo amor de Deus. Né? Por favor. Hoje é aqui na Gabi, né? Enfim. E aí, com certeza, eu fugi. Eu lembro que eu fugi pra ir pro ginásio de esportes pra assistir jogo, mas não lembro, assim, que ano foi. Mas dessa vez eu fugi, porque a galerinha tava toda lá, era daquela coisa adolescente, né? Já sabe. Queria estar no meio da galera, aí essa época eu fugi pra ir pra assistir o Jets. Eu, na verdade, foi ao contrário. Eu fugia da escola. Algumas vezes, não foi muitas não, das aulas de educação física. Eu odiava. Eu também. Meu sonho era ter um atestado que dissesse que eu não podia praticar nada. Então, como eu ficava lá rodado, eu era obrigado a jogar vôlei e outras coisas. Aí, quando eu tava assim, que eu via que dava pra sair assim de fininho, ó, vazava. Era horrível mesmo também. Sempre tipo, odiei educação física. Gente de Deus. Era triste. Quando a pessoa não nasce pro negócio, não, né? Não tem como não. A gente é forçado só pela nota. Eu pegava um livro e ia ficar lendo lá e enfim. De vez em quando eu fazia alguma coisa, mas detestava também. Horrível. Vamos lá. Essa aqui é bem... Vamos lá. Eu nunca me apaixonei por um professor. Nunca me apaixonei por um professor. Meu Deus, Alana. Eu tô te falando... Eu olhava, eu tava até falando sobre isso. Aqui. Eu olhava para meus professores como se eles fossem, assim, os deuses do Olimpo. Sei. Então eu tinha tanto respeito pela figura dos meus professores que nunca me surgiu, assim, paixonite. Eu, tipo, eles estão lá e eu tô aqui, sabe? Então, eu sempre tratei com muito respeito. Nunca me apaixonei por nenhum tipo de ficar de crush. Ai, que lindo. Não. Maria, tinha um professor de matemática, a gente ficava olhando aquela coisa. Meu Deus, até me expondo bem aqui, ó. Vamos lá, essa última aqui é clássica. Eu nunca colei em alguma prova, assim. Ai, capaz. Oh, meu Deus, terrível, né? Prova, pra mim, não sei se vai ser o seu caso, mas pra mim vai ser exatas. Eu não dava conta de exatas, pelo amor de Deus. Aquela matemática, aquela física, não era de Deus. Eu acho que foi a decoreba da vida. Tipo assim, tem professor que passa textão e aí ele quer literalmente... Tinha um professor no FT que cobrava literalmente o texto. Você não podia colocar uma ideia, algo a ver. Tinha, e é o que mais tem. Falei, não, ele quer, então, igual o texto, eu vou colar o texto. Então, peguei o telefone e escrevi aquela bíblia toda lá.
na prova, mas foi indignação, sabe? Meio que um protesto. Olha, não quer o texto igual, porque a gente não é máquina pra decorar uma coisa. Eu passar 3 horas pra decorar passar um dia todo decorando uma coisa, então assim, foi por isso que eu colei. E outras vezes também, mas essa eu não conto. Eu sou mais de dar cola, de ajudar os amigos que estão perdidos. Eu assim. era muito de dar Meu cola. Deus do céu, demais. E o povo já olha pra mim com uma cara assim. Eu fico com muita dó. Mas às vezes eu tento não me envolver, porque aí você pode se complicar, né? Então. Eu colava na época da escola. Na faculdade não precisava, porque eram disciplinas que eu já gostava. Sei. E agora em gestão eu não colo, porque lá na gestão pública tem um monte de ex-aluno meu, eu tenho que dar o exemplo, né, minha Sim, gente? Não posso colar. Não dá pra vacilar. Mas na época do ensino médio eu colava muito. Matemática, física, química, essas já. disciplinas assim. Colava mesmo, tá, né? É terrível. Então, obrigado, Alana. Eu que agradeço, Jô, obrigada. Foi muito bom a nossa entrevista. Foi ótimo, gente. E Obrigada. você que está nos assistindo, curta o vídeo, compartilhe, inscreva aí no canal. A gente está começando agora com esses vídeos. Eu vou entrevistar outras pessoas. Deixe aí nos comentários também sobre outras pessoas que você quer que eu entreviste, temas, assuntos, ideias. Fiquem à vontade para sugerir. Agradeço quem assistiu até aqui. E é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, e até mais. Obrigada. Ai, Adoro calor, meu ligar o Deus. ventilador. Essa casa, ela é um forno.